seja, o modelo e a forma como eu escolhi para me relacionar. Porque, gente, é impressionante isso. Diante de várias situações que nós vivemos, primeiramente, e a gente vai falar isso no terceiro fator, sobre essa questão, principalmente, por exemplo, do perfil comportamental, eu preciso também avaliar a forma como a pessoa se comunica. Ela vem de um aprendizado desde a sua infância. Como é que ela aprendeu a se relacionar dentro de relacionamentos íntimos? Porque eu quero também aqui dividir relacionamento íntimo, relacionamento intermediário e relacionamento externo. Cada um de nós temos uma forma de nos relacionarmos em cada uma desses hemisférios. Nós somos uma pessoa quando nos relacionamos com pessoas de círculos externos, é aquele círculo que a gente fala: oi, tudo bem? Como é que você tá? Olha, eu vou lá te visitar. Tem pessoas que têm uma capacidade de se relacionar muito bem dentro desse hemisfério. São pessoas que às vezes têm muitos amigos, têm um contato social extremamente elevado, mas quando ela chega para um ciclo mais próximo, por exemplo, o intermediário, ela já começa a diminuir essa quantidade. Ela é boa de pessoas distantes dela. Ela é boa de quantidade, mas quando começa a se aproximar qualidade, essa pessoa então ela começa a ter alguns tipos de problemas, principalmente levados à comunicação. Então, como eu me comunico dentro da minha relação? A gente vai falar aqui de dois comportamentos que são muito comuns e muito perigosos, que é a comunicação verbal e não verbal. Tá? Por que eu falei desses hemisférios, de círculos externos, proximal e íntimo? Porque isso vai ficar muito claro dentro dessa comunicação verbal. A Fabiane vai falar da comunicação não verbal. Por quê, gente? Porque a comunicação verbal é onde eu preciso elaborar a minha comunicação. Porque tem muitas pessoas que vão para conversar com o cônjuge, por exemplo, ela vai trazer uma demanda. O que é essa demanda? A demanda é a situação que aconteceu que me deixou insatisfeito. Por exemplo, eu estou insatisfeito. Eu estou com insatisfação dentro de mim, não gostei disso. E quando eu não obedeço a alguns desses processos que eu vou falar aqui agora dentro da comunicação verbal, eu acabo pecando nessa comunicação. Então, o primeiro processo para que essa comunicação seja efetiva, ela seja positiva e que ela me traga resultados bons, é que eu elabore o conteúdo. O que eu quero resolver nessa demanda? Como é que eu vou construir essa demanda? Olha, aconteceu isso, tá? Então isso é muito importante, a elaboração do conteúdo. Segundo fator importante, o tom que eu vou usar para trazer esse conteúdo. Tem pessoas que não conseguem usar um tom mediano ou baixo. Ou, às vezes, ela usa um tom alto demais, que aparenta agressividade. Não, porque você fez isso. E, às vezes, a pessoa que está ouvindo já se ofende. E isso, o que acontece? Fecha o canal da comunicação. Primeiro, ela não elaborou bem o que ela estava querendo dizer. Segundo, ela não conseguiu falar isso num tom positivo. Eu quero mandar um abraço e um beijo aqui para a Érica, para o Marcos, meu cunhado, um abração para vocês, um beijo. Então, dando continuidade, essa pessoa ela usa um tom, aqui ela já fechou um canal. E a pessoa que poderia dar continuidade para essa comunicação, ela já fecha esse canal e já fica arredia. Então você já estabeleceu ali naquela comunicação um bloqueio, um obstáculo. Um outro ponto que também é muito importante a gente levar em consideração, a altura que você vai, eu falei do tom e agora eu vou falar da altura que você vai falar algumas palavras, principalmente aquilo que está te ferindo. Então você já usou ali uma má elaboração de conteúdo na maioria das vezes, você pode ter usado um tom agressivo juntamente com uma altura alta ou até baixa.
onde você vai demonstrar fragilidade, insegurança, você não sabe o que está querendo dizer. E por último, que você precisa também levar muito em consideração é a contextualização do que você está trazendo. E essa contextualização vai falar não somente do fato em si, mas talvez de uma recorrência, talvez de algo que já aconteceu lá atrás e aquilo ali está apenas denunciando isso que já aconteceu. Então essa contextualização, ela precisa ser trazida para essa demanda. Porque se você traz somente a demanda, olha, aconteceu isso e eu fiquei assim, normalmente, diante de um atrito dentro da relação, as pessoas trabalham a demanda dessa forma. E isso, o que acontece como resultado final? Praticamente nada. Você tentou ali falar dos seus sentimentos, você tentou ali falar de algo para que se resolvesse, e às vezes com uma ótima intenção de se resolver e trazer saúde para a relação, mas você acabou piorando a situação e o pior, além de piorar, você não conseguiu resultado nenhum. Então essa comunicação verbal, ela precisa ser bem construída, ela precisa ser bem trabalhada para que você tenha um resultado muito bom. Mas não para por aí. Nós temos também a comunicação não verbal, que também fala mais do que palavras. E aqui a Fabiana